Olá galera, tudo bem? É o Everton. Aqui eu vou falar as equações de segundo grau incompletas. Bem, as incompletas elas têm algumas formas diferentes de fazer das completas, tá? Então como é que vocês vão fazer? Você tem que prestar atenção no que falta na equação. Como foi falado na aula anterior, toda equação de segundo grau é formada por A, né, B e C, né? Temos o A, B e C que são os coeficientes, são os números. Em que o A ele sempre vai, né, acompanhar o x ao quadrado. O B vai acompanhar o x e o C não vai ter x. Tudo isso, né, que geralmente vai ter um sinal que pode ser mais ou menos, né, igual a zero. Ok? A única coisa que define que é equação de segundo grau é o A. Não pode faltar o A. Porque se faltar o A, deixa de ser equação de segundo grau, passa a ser de primeiro grau. Porque mantemos aqui o x está elevado a 1. Aqui é 2. Equação de segundo grau, porque nós temos um membro, né, um termo dessa expressão que está um x elevado ao quadrado. A incógnita é x ao quadrado, né? Se o A sumir, ela passa a ser primeiro grau, que é o bx mais c igual a zero. Então, se isso aqui define o segundo grau, então ele tem que estar sempre. Agora, precisa estar sempre o b e o c? Não, não necessariamente. Então, se por exemplo tivermos, deixa eu pegar uma coisinha aqui, tivemos o A, tem que estar sempre com B. Se tiver o A com B, a nossa equação vai estar assim: A ao quadrado mais alguma coisa com x igual a zero. O C é igual a zero. Se o C é igual a zero, então ele não precisa estar aqui na expressão. Então, a equação do tipo C igual a zero, ela vai ser dessa cara, né? Aí, também podemos ter o contrário. O A não pode faltar, certo? Com x ao quadrado. Mas, aí o C passaria a ter um valor diferente de zero, mas o B seria zero. Se o B for zero, então ele deixa de estar ali. Então nós teríamos essa configuração. Isso aqui vai ser a equação do segundo grau em que o B é igual a zero. B e C pode ser igual a zero? Pode. Aí nós vamos ter assim, ó, ax ao quadrado, né, igual a zero, né? Aqui quando B e C estão igual a zero. Ok? Mas geralmente esse aqui é muito fácil de fazer, ok? O que nós temos que ligar é por quando o B foi igual a zero e o C foi igual a zero. Nessa primeira parte, vamos fazer para quando B foi igual a zero, ok? Ou seja, a equação vai ser do tipo, deixa eu colorir aqui, A, né? Se o B é igual a zero, então vou ter o C, né? Ax ao quadrado mais C igual a zero. Então, como é que seria esse tipo de equação? Seria desse tipo: x ao quadrado, vamos dizer que o A seja 1, então não precisa aparecer o 1, mas, por exemplo, 1. O C igual a 1 e o A igual a 1, né? Deixa eu tirar esse mais, vou colocar menos, porque vai dar um probleminha aqui, depois eu vou mostrar por que vai dar probleminha. Então, lá, x ao quadrado, né? O A é igual a 1 e o C é igual a menos 1. Só que não importa o valor. O que importa é o seguinte: aqui tem uma letra e aqui não tem, né? Então, como é que se resolve isso? A gente vai pegar o número que não tem letra, que no caso é 1, né? Ele não está multiplicando nenhuma incógnita. E vamos colocar, né? Passar, né? Que é, a gente fala passar, mas não é isso que acontece não, tá, gente? Então, vamos simplificar aqui, vamos dizer que está indo para o lugar do zero, tá? O zero não é nada, então ele vai atravessar, né, esse igual para o outro lado. Então, vamos ficar com x ao quadrado igual. Aí, quando ele troca de membro, né, de lado, o sinal da frente altera. Então, vai ficar mais 1. Eu não preciso colocar mais, tá? Porque é facultativo. Tanto faz ser mais 1 ou 1, né? Quando é mais. O menos que você não pode deixar de colocar o menos, senão passa a ser mais.
Então, o que acontece? Quando chegamos a essa igualdade, em que nós temos um termo quadrático igual a um valor numérico, nós vamos colocar a raiz quadrada dos dois lados. Aqui e aqui. Ok? Por quê? Porque assim vou eliminar, entre aspas, tá? Eliminar esse 2 aqui, que eu tenho que tirar. Então, o que acontece na realidade? Ele vira módulo. Eu vou explicar o que é módulo. Módulo é esses dois traços assim. A raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é o módulo dessa coisa. Tá bom? Não importa o valor. Então, raiz quadrada de 1x ao quadrado é o módulo, que é isso aqui, dessa coisa. Então, isso é igual, qual é a raiz quadrada do 1, né? Aí, 1. O que é o módulo? O módulo é o seguinte. Eu vou pegar aqui o 0, tá? O módulo faz a seguinte pergunta. Qual número, ou quais números, estão distantes uma unidade do zero? Assim como assim? Por exemplo, aqui está o 0. Qual número está distante do zero em uma unidade? O próprio 1. Mas é só para cá? Não, para cá também. Então, é para os dois lados do zero, no positivo e no negativo. Então, sempre que eu tiver módulo igual ao número aqui, então o x vai ser sempre o quê? Mais ou menos 1. Entendeu? Sempre vai ser positivo e negativo daquele número. Então, a resposta para, né, essa equação, x ao quadrado menos 1, é 1 ou menos 1. Vai ser como assim? É só você pegar aqui, ó. Se for 1 ao quadrado, dá 1. Menos 1 dá 0. Tá certo? Menos 1 ao quadrado é o quê? Ó, menos 1 ao quadrado, não é menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo. Se dá 1 positivo, então ele vai dar 1 também. Então, 1 menos 1 também dá 0. Então, os dois valores me servem. Ah, ficou embolado. Vamos para uma questão mais simples agora. Mais simples não, vou repetir a questão com outro número. Ó. Então, como é que a gente vai fazer então? Vamos decorar. A primeira coisa a fazermos é isolar o número, né, e colocar para o lado zero. Vai ficar assim. Ó. Vai ficar x ao quadrado igual, aí esse menos aqui vai ficar mais, vai ficar 4. Vai ficar mais 4, né? Mais 4. Aí que eu vou fazer raiz aqui, raiz aqui. Então vai ficar módulo de x igual a raiz quadrada do 4 dá 2. Então x é quem? Mais ou menos 2. Então essa é a solução. 2 menos 2, 2 ou 2 menos 2, tanto faz. São duas soluções. Vamos fazer mais uma. X ao quadrado menos 25 igual a 0. Então, o que vai acontecer? Vou pegar esse cara, né? X ao quadrado igual a 25, né? Vai ficar mais 25. Então, vou fazer raiz quadrada dos dois lados. Então, vai dar módulo de x igual a raiz quadrada de 25 dá 5. Então, x é mais ou menos 5. Então, a solução é menos 5 e 5. São duas soluções sempre, nesse caso aqui. Agora, vamos dar um exemplo aqui interessante. Ó. X ao quadrado mais 25. A gente vai pegar o 25 e mandar para o outro lado, não é isso? 25 igual, aí como aqui está mais, vai ficar menos 25. Aí você vai chegar raiz aqui, raiz aqui. Aqui dá raiz de x, mas agora qual é a raiz de menos 25? Tem um problema aí. Não existe raiz negativa de um número. Por quê? Porque para você tirar a raiz quadrada, eu tenho que ter um número. Vamos supor que o menos 25 fosse menos 5. Eu tenho que supor que um número ao quadrado dê menos 25 para poder extrair a raiz. Então, menos 5 ao quadrado vai dar menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Ou seja, não existe número, tá? No campo dos inteiros,
que ele multiplicado por ele mesmo, negativo vezes negativo, vai dar sempre positivo. Então não tem como extrair a raiz de um número negativo. Então, aqui não tem solução. Tá? Essa é a resposta. Não há solução. Isso aqui é indeterminado. Sempre quando vocês virem que tem que fazer raiz quadrada de um número negativo, ele não vai ter solução. Porque não existe um número ao quadrado que dê um valor negativo. Entendeu? Eu pensei que fosse igual. Tem que ser o 5 ou menos 5. Se for o 5 vai dar 25, então não é menos 25. Se for menos 25 dá 25 também, então não tem menos 25. Entendeu? Não nesse campo dos números inteiros. Ok? Então sempre que tiver um número dessa natureza, vocês ignorem. Vou pegar outro número agora. 2x ao quadrado menos 50 igual a 0. Agora que apareceu novo aqui, né, vocês estão observando, é esse número na frente do x ao quadrado. A gente não aparecia. Aparecia, só que é 1. Quando é diferente de 1, começa a aparecer, né? O 1 não precisa ter número. O 2 tem que aparecer. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, esquece isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que estava fazendo antes. Passar isso aqui para o outro lado. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Vou repetir. Igual a 50. Não mudei nada por enquanto. Quem apareceu novo foi quem? Foi esse bendito número 2 aqui, não é? Eu não mudei ele, não. Agora eu vou mudar. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 2 e vou dividir o 50. Ou seja, vai ficar assim. X ao quadrado é igual a 50. Aí, dividido para 2. Então, esse número que estiver na frente do x ao quadrado, ele vai servir para dividir o número que vier do outro lado. Então, aqui dá quanto? 25. Aí, eu sei que vai ficar x ao quadrado igual a 25, não é isso? Aí eu faço raiz aqui para poder tirar esse 2 aqui. Vai ficar módulo de x igual a raiz de 25, 5. Como aqui é módulo, então as raízes são mais ou menos 5. Ou seja, menos 5 e 5. Ok? Vamos para um outro caso aqui. Vamos pegar, por exemplo, menos 3x ao quadrado mais 12 igual a 0. Ok? Quem eu tenho que pegar aqui? Vamos lá. Primeiro, o número que está sem x ao quadrado, né? Então, vou repetir o menos 3x ao quadrado. E vou passar para o outro lado o mais 12, que vai ficar menos 12. Não é isso? Tem que fazer a raiz quadrada agora? Não, porque tem esse menos 3. Então, vou pegar esse menos 3, né? E mandar para o outro lado. Então, vou ficar assim. X ao quadrado é igual a menos 12. Embaixo, menos 3. Olha aqui, negativos 2. Se os dois são negativos, então vai ficar positivo. Menos com menos dá mais. Mais 12 dividido para 3 dá 4. Agora, quero tirar o quadrado de cima. Então, raiz nos dois, né? Raiz daqui dá módulo de x. E raiz do 4 é 2. Então, como ali é módulo, então é mais ou menos 2. Então, a solução é menos 2 e 2. Ok? Se não entendeu, volta de novo. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar assim, 5x ao quadrado mais 20 igual a 0, né? Então, primeiro eu tenho que pegar o 20, né, que está sem x. 5x ao quadrado igual a menos 20. O 5 vai dividir o 20, ou menos 20, né? Quantos 5 cabe no 20? 5, 10, 15, 20. 4, né? Então, dá menos 4. Aí, vou fazer raiz no 2 e raiz no 4. Porém, olha quem apareceu aqui. Raiz negativa. A gente não pode calcular a raiz negativa. Então, essa equação não tem solução. Ok? Então, essa é a primeira aula, né? Primeira parte dessa parte dos incompletos. Na próxima aula eu vou
passar a segunda parte, ok? Até a próxima.